Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula agora. Já estou com o material aqui do estudante aberto. Vou dar início aqui. Vou voltar aqui, ó, no material. Já deixei ele pronto aqui para a gente estudar ele. Ponto, plano de negócio, ponto de equilíbrio, parte 2. Segundo bimestre, quinta aula do ensino médio. Vamos passar aqui e vamos ver o conteúdo, ponto de equilíbrio de um negócio. Objetivo: interpretar e representar de maneira gráfica o ponto de equilíbrio de um negócio. Então, já temos aqui interpretando o ponto de equilíbrio. Reúna-se com o colega ao lado e discuta com você como você descreveria o gráfico a seguir. Observe os destaques. Receita, custo total, lucro, prejuízo e quantidade. Então, começando por aqui, ó, ponto inicial, prejuízo. Na verdade, vamos colocar como essa palavra como investimento, tá? Você fez um investimento, o prejuízo, considerado como prejuízo, eu vou colocar igual investimento. O ponto de equilíbrio, onde que foi, que pegou, que você consegue localizar aqui o ponto de equilíbrio, partiu disso daqui é lucro. Então você tem a linha da receita, que é o lucro, e os custos de despesas totais, ela continua também, mas aqui entra o lucro, que passou do ponto de equilíbrio. Vamos passar para a próxima. Então, aqui uma representação do ponto de equilíbrio na prática. O momento em que a receita e os custos totais se encontram no gráfico é chamado de um ponto de equilíbrio. Os valores que ultrapassarem esse ponto em receita demonstra o lucro obtido pela empresa. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente ter uma noção. Ó, o recebimento de vendas de serviço, aqui tem um ponto de equilíbrio, onde deu o lucro zero. Despesas fixas, custos fixos, custos e despesas variáveis, todas elas somadas, para você tirar um menos o outro, o recebimento de vendas e serviço, para você encontrar o ponto de equilíbrio. Chegou o ponto de equilíbrio zero, então a próxima venda, ou o próximo serviço entregue, entraria como um lucro. Tá? Então, vamos passar para o próximo aqui, nossa representação. É interessante, temos um gráfico aqui, ó. Esse gráfico, Roseli está empreendendo no ramo de cosméticos. No gráfico abaixo estão representados os valores de custos e receita do primeiro trimestre. Observe os dados e descreva se a Roseli está tendo lucro ou prejuízo. Justifique a sua resposta. Então, nessa linha, que seria o Y e o X, foi representado os valores até 800. Aqui na primeira barra é um custo, é a cor azul, custo total. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Ó, custo total, em janeiro ela teve um custo total e teve uma receita de R$ 120. Agora em fevereiro ela já teve um custo de 200 e uma receita de 760. Aqui em março já foi, os dois valores foram iguais, 520 e 520, tanto no custo total e na receita. Aqui, nesse exercício, observe os dados de Roseli, se está tendo lucro ou prejuízo, justifica a sua resposta. Tá? Aqui tem a correção. Observe os dados e descreva se Roseli está tendo lucro ou prejuízo, justifica a sua resposta. Então, o gráfico a gente já viu no slide anterior. Soma dos custos totais já foi colocado a 600, 220, que são as barras azuis, e o 520 aqui, ó. Deu 1.390. A soma das receitas foram feitas também a 120, 760 e 520, deu 1.400. Diferença entre a receita e o custo, 1.400 e 1.390, ela teve um lucro de R$ 10. Roseli obteve um lucro de 10 no trimestre, em 3 meses. Ela só teve um lucro de R$ 10. É um ponto de equilíbrio, né? Vamos passar para o próximo. Atividade 2. Ana está preocupada com o resultado financeiro do seu empreendimento. Listando todos os custos e receitas, elaborou um gráfico. Analisando estes dados, mostre a alternativa em que indica o mês de ponto de equilíbrio entre custos e receitas. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui a gente tem os valores, aqui tem os meses, ponto de equilíbrio, qual foi o mês, ele representa no C, atividade C, na resposta C. Aqui é a correção, como a gente já viu, em abril, resposta C. Esse é o ponto de equilíbrio
entre os custos e receitas que aconteceu no mês de abril, que foi o ponto de equilíbrio. Voltando aqui, ó, então, janeiro, fevereiro e março, ela não teve equilíbrio, aqui ela teve gasto, ela teve lucro, mas ao mesmo tempo não teve prejuízo nenhum. Agora aqui deu o ponto de equilíbrio e a partir daí ela vai ter a sua receita, né, que seria o seu lucro. Vamos para a próxima atividade, aqui, próxima atividade. Observe os custos e receita de uma loja de chocolate. Em seu caderno, construa o gráfico de linhas que representa o ponto de equilíbrio dessa loja e destaque o mês em que ele ocorreu. Então, custo, receita, custo fixo, janeiro, fevereiro, março e abril, os valores dos custos variável. Então, aqui custo variável, a receita, o que ela ganhou, e os custos fixos. Então você tem que somar isso mais esse, vê um total, joga lá no gráfico, construi o gráfico, faz a receita, um menos o outro, e a gente consegue encontrar o ponto de equilíbrio, ó, representar o ponto de equilíbrio dessa loja. Então ali você vai conseguir. Ó. Foi feito aqui, ó, receita e custo, qual foi o ponto de equilíbrio, aqui tem a correção, temos o exercício, então o custo total e a receita. Analise os dados financeiros de um empreendimento e responda se a situação atual é o lucro, prejuízo ou equilíbrio. Então, despesas, com propaganda, aluguel, produtos, comissão, salário, aqui tem os valores, e as receitas foi o corte de cabelo, a pintura, a maquiagem, fidelização do cliente, a aplicação, esses são os valores recebidos. Então, aqui você tem que descobrir o ponto de equilíbrio, como que você faz isso, você tem o gráfico aqui do lado, se você tem as propagandas, aluguéis dos produtos que são nessa cor azul mais clara, provavelmente você soma tudo, aqui soma tudo, um menos o outro, você vai ter o ponto de equilíbrio ou prejuízo, encontrando a situação do lucro, se você vai ter lucro ou não, se tem lucro ou não, esse empreendimento. Então, conforme eu disse, ó, ponto de equilíbrio, você pega as receitas, as despesas, um menos o outro, deu zero. Então, a situação de equilíbrio está equilibrada mesmo porque está em zero também. Então, temos um simulado do ponto de equilíbrio aqui, acesse a planilha e simule valores para formar e identificar um ponto de equilíbrio de um empreendimento. Essa é uma planilha que eles deixam aqui disponibilizada para a gente fazer um teste, nova planilha, aqui ó, uma cópia, tem que tirar uma cópia dela, vou tirar uma cópia, abrir a planilha. Essa planilha aqui, ela começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Aqui tem as variáveis, receitas, custos fixos e o total. Então, observando os totais, 10 mil com mil, porque é custo fixo e variáveis, tem esse mais esse, que deu esse valor. Mesma coisa faz esse mais esse, que dá esse valor, porque a receita você já tem um total aqui. E aqui o total. Vendo isso daqui, esse menos esse, então você vê que essa planilha aqui está com prejuízo. Então, se fosse para tirar o prejuízo, você teria que ter uma receita um pouco maior. Sei lá, vender se em vez de 12 mil aqui, fosse 20 mil reais. Eu vou colocar aqui 20 mil reais. Vamos colocar 20 mil. Então, eu passaria para 70 mil reais, menos 62 mil reais, eu teria um lucro. Eu teria uma receita maior. Ele subiu. Esse gráfico está vindo de janeiro a fevereiro. Então, eu mudei em janeiro. Agora, se eu mudar em... Deixa eu voltar aqui. 12. Agora, se eu mudar em junho, não está aparecendo ali, vamos mudar em maio aqui. A minha receita, ela vai ficar maior. Então, vou colocar 20 mil reais aqui também. 20 mil reais. Ele subiu lá para 20 mil. 20 mil reais. Ok, a minha receita, o meu lucro. Então, esse daqui é bem interessante, é legal para você colocar todas as suas receitas e as suas variáveis. Tá? Vou fechar aqui, depois vocês brincam com essa planilha que é bem interessante. Aqueles que já têm algum negócio próprio ou querem montar algum negócio, tem alguns trabalhos, algumas ideias, já começa a colocar os valores aqui e ele é representado em gráfico para você ter noção. Vou voltar para o material. Então, o material ele finaliza aqui. Ó, então, o que aprendemos hoje, interpretamos e representamos graficamente o ponto de equilíbrio de um negócio. Tá? Então,
Então, esse foi o material de hoje. A aula foi em cima desse material, a apresentação de gráfico, né? Tendo ponto de equilíbrio, a parte 2. Já finalizamos. Desse material eu vou tirar o vídeo e vou colocar lá no YouTube e também vou colocar na aula de expansão para vocês assistirem, tá? Eu vou usar essa capa aqui para eu guardar lá no meu canal, no meu vídeo do YouTube. Vou salvar isso aqui, vai ser importante. E vou fechar isso aqui agora. Pronto. O material vai ser fechado. Posso mostrar para vocês agora aqui a atividade que foi elaborada hoje em cima desse material. Eu vou abrir esse material aqui, ó, ponto de equilíbrio parte 2. Ó. Então, eu vou editar ela para poder mostrar para vocês aqui. Ó. Eu coloquei o link do material, que é esse lá do repositório que a gente estava vendo agora, de onde eu tirei as perguntas para vocês responderem. Aqui tem o gráfico do ponto de equilíbrio, que é um exemplo, naquela planilha que a gente mexeu também. Aqui eu trouxe a primeira pergunta. A primeira pergunta que é como você descreveria, tá? Ó, reúna-se com um colega ao lado e discuta como você descreveria o gráfico a seguir. Então, como que você descreve isso daqui? A receita, o custo, o lucro, o prejuízo, a quantidade. E aqui passei para a próxima pergunta, valendo 2 pontos também. Roseli está empreendendo no ramo de cosmético. No gráfico abaixo estão representados os valores dos custos e receitas do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Aqui está pedindo para você ver o lucro ou o prejuízo, justifique a sua resposta. Passando para a próxima pergunta. Ana está preocupada com o resultado financeiro do empreendimento, listando todos os custos e receita. Elaborou um gráfico analisando esses dados, mostre a alternativa que indica o mês de ponto de equilíbrio entre custo e receita. Então, o mês vai ter que ser apresentado aqui. Essa daqui é mais uma pergunta. Observe o custo e receita de uma loja de chocolate. Em seu caderno, construa o gráfico de linha que representa o ponto de equilíbrio dessa loja e destaque o mês em que ele ocorreu. Então, aqui você vai representar um gráfico para mim. Vai entregar em uma folha separada no dia 30/6/2024. Opa, 30/5. Deixa eu salvar. Por isso que é bom ler tudo de novo. A próxima é: analise os dados financeiros de um empreendimento e responda se a situação atual é de lucro, prejuízo ou equilíbrio. Temos aqui, ó, propagandas, aluguel, produtos, a gente já viu lá no material, tem os valores, representar no gráfico e colocar a resolução para ver se ela está tendo prejuízo ou se está no ponto de equilíbrio. Tá? Então, essa é a próxima pergunta, valendo 2 pontos também. Então, tá. Então, é isso, pessoal. Esse é o material de hoje. A atividade ela vai ficar disponível assim que eu publicar o meu vídeo em cima desse material. Vou colocar o link aqui para vocês assistirem, acessarem e tirar qualquer dúvida para os meus alunos de expansão, que é os alunos do 3º ano do ensino médio, noturno. Então tá. Obrigado, pessoal, por ter assistido até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.